Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje a Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida está aqui para prestar uma justa homenagem ao nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, que desencarnou no dia 30 de junho de 2002, aos 92 anos. No dia 30 de junho de 2022, portanto, ele completa 20 anos de seu retorno à pátria espiritual. Um homem acreditou que o mundo poderia ser melhor e deu a sua vida e deu a mão, fazendo a luz brilhar na escuridão. Um homem acreditou que veio ao mundo apenas para servir. Se hoje temos forças para seguir, é só porque um homem acreditou. Nós vamos conversar sobre esse homem, sobre a simplicidade que renasceu, que abriu mão da sua própria vida, dos seus próprios sonhos, para, em nome do Cristo, doar-se diuturnamente à espiritualidade maior. Se fez meio, se fez caminho para que as mensagens de luz que nós tanto precisamos chegassem até nós. Esse medianeiro, ele renasceu na Terra no dia 2 de abril de 1910. Renasceu mineiro em Pedro Leopoldo. Ele renasceu numa família pobre, tinha com ele 9 irmãos e irmãs, uma mãe católica que sempre o guiou no caminho do cristianismo. Chico passou a manifestar os dons mediúnicos que ele tinha aos 4 anos de idade. Com 4 anos de idade, ele já ouvia vozes e ele já tinha visões. O seu pai chegou a achar, contam, que o seu pai chegou a achar que Chico não era filho dele, que o verdadeiro filho tinha sido trocado na hora do nascimento, porque por conta da mediunidade, o pai não compreendia, ele achava aquele filho muito estranho. A mãezinha dele, Dona Maria João de Deus, de formação católica, desde cedo ensinou a orar. Mas quando Chico tinha 5 anos, ela desencarnou e fez com que ele se tornasse órfão. E como aprendeu com ela, ele desde aí já orava com extrema devoção. E mesmo órfão, ele sentia que ele nunca estava sozinho, porque ele passou a ver a mãe que espiritualmente continuava visitando. E não só ele, mas muitas outras entidades, muitos outros espíritos, ou como alguns dizem, sombras amigas, que nunca deixaram com que ele se sentisse sozinho, porque estavam sempre junto com ele. E assim o nosso Chico crescia. Ele sempre demonstrou ser uma pessoa mansa, uma pessoa boa, uma pessoa humilde, incapaz de uma palavra menos nobre, incapaz de uma ofensa, mesmo se ele fosse maltratado. Incapaz de qualquer gesto de desobediência. Chico começou a trabalhar aos 8 anos de idade. Eu tive na vida 3 empregos. A primeira vez me empreguei aos 8 anos de idade numa fábrica de tecidos. Trabalhei até os 12, frequentando também a escola primária. Dos 12 aos 19, 20 anos, trabalhei num bar. E depois no armazém, isto é, no comércio. E de 1931 a 1961, eu trabalhei durante 30 anos no Ministério da Agricultura,
documentadamente. Até os 17 anos, Chico Xavier convivia com a sua mediunidade, né? E se considerava católico. Até que ele resolveu adotar o espiritismo de corpo, alma e vida. Ele era praticamente um adolescente. E foi quando ele, lá em Pedro Leopoldo, fundou, junto com outras pessoas, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Ele ficou alguns anos aí. E foi nesse ano de 1927, no dia 8 de julho, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ainda com poucas pessoas, que publicamente Chico psicografou as suas 17 primeiras folhas de papel, que trazia uma mensagem dos espíritos que orientava o grupo acerca dos deveres do espírita cristão. O Chico às vezes comenta sobre essa primeira noite dele, que para ele foi impressionante, ele só tinha 17 anos. O Chico costuma dizer o seguinte, que aquela noite era uma noite fria, quase gelada, e os companheiros estavam sentados ao redor da mesa e acompanhavam o movimento do braço dele, curiosos, porque era a primeira vez, era novidade. Então eles estavam realmente curiosos e comovidos quando ele começou a psicografar. E ao passo que a espiritualidade ia escrevendo através dele as páginas, ele sentiu que a própria visão dele se alterava, como se as paredes, ele começou a observar que as paredes do centro como que se desfaziam, os espaços desapareciam, né? Porque ele passava a ver a ambiência espiritual do centro espírita. Então ele sentiu a parede desaparecer, o telhado desaparecer, de modo que ele ali, enquanto o braço maquinalmente psicografava, ele conseguia ver as estrelas no escuro da noite. E ele disse que, relanceando ali, olhando pelo ambiente, que ele notou que existia uma verdadeira assembleia de espíritos, de entidades amigas que também estavam presenciando essa primeira psicografia pública. E eles o olhavam com simpatia e bondade. E ele adivinhava das expressões, como se fosse uma telepatia espontânea, que eles estavam dizendo: segue em frente, Chico, coragem. E sobre Emmanuel? O Emmanuel só foi aparecer na vida de Chico Xavier em 1931. O Chico diz que isso aconteceu na beira de uma represa ali da região. Ele ficou à sombra de uma árvore que ficava à beira da represa. De repente ele viu uma cruz que estava toda iluminada. E assim, nessa cruz aparecia um homem, uma entidade masculina que estava vestida de sacerdote. Ele viu aquele homem, que já era Emmanuel, mas ele não sabia, e ele pergunta: quem é você? E quando Chico perguntou a identidade daquele espírito, o espírito disse: descansa, Chico, quando você estiver mais forte, eu vou começar a colaborar também na difusão da doutrina espírita. E sem dizer ainda o nome, explicou: eu tenho seguido seus passos durante a tua existência, atual existência, mas nós estamos unidos pelos laços mais santos da vida há muito tempo. E aí nós precisamos fazer um parêntese para destacar a influência decisiva de Emmanuel na tarefa desenvolvida por Chico Xavier. Estou confiante no Espírito de Emmanuel, que prometeu assistir-nos pessoalmente. Entretanto, sou um instrumento imperfeito e declaro com sinceridade que, ante as respostas que forem formuladas, responderei aquelas que ele puder encontrar em mim recursos para esclarecer. Mas, quanto a quaisquer outras perguntas de que eu não seja capaz para oferecer a ele a necessária instrumentação, eu rogo desculpas a todos. No livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, o autor desse livro
Clóvis Tavares, e ele escreve o seguinte: a ele, Emmanuel, alma de escola, ao seu espírito de organizador, de autêntico chefe espiritual, devemos a beleza, a luz, a pureza ortodoxa da prodigiosa produção mediúnica do fidelíssimo Chico Xavier, em que tem cooperado centenas de obreiros espirituais. Bem, eu devo voltar um pouco ao nosso pensamento inicial para dizer ao senhor que desde 1931 a presença de Emmanuel em minha vida tem sido a presença de um professor. Ele tem corrigido minhas expressões, ele tem procurado melhorar o meu vocabulário, melhorar as minhas atitudes do ponto de vista verbal. E como o livro estava na frente da presença apagada que eu posso trazer, ele sempre teve muito cuidado em podar tanto quanto possível as minhas impropriedades, que eu sei que são muito grandes. De modo que eu posso declarar de público ao senhor que qualquer estrutura fraseológica mais feliz de que eu possa ser portador, isso se deve à influência de Emmanuel. No período de 1931 para 32 foi quando Chico psicografou o primeiro livro que foi realmente editado e publicado. Esse livro é Parnaso de Além Túmulo. Ele é formado por poemas que foram trazidos por poetas brasileiros e portugueses que já se encontravam à época no mundo espiritual. Foram 56 poetas que escreveram centenas de poesias. Os espíritos começavam a conversar comigo, eu achava muito prazer naquelas horas, porque eu me isolava de todo o serviço do armazém para ficar plenamente à disposição dos espíritos amigos. Então ele começou a ditar uma poesia que está no Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro da nossa mediunidade. Essa poesia se chama Vozes de uma Sombra. E ele começou a falar com aquelas palavras maravilhosas, muito técnicas. Eu, como regador, não me custava compreender. E ele falava e falava que gostava de escrever no campo, e que aquela era uma hora em que ele queria ditar, para que eu ouvisse, para mim poder compreender na hora de escrever, porque muitas vezes escrevo também como médium ouvinte. Então eu sentia aquela dificuldade. Então ele falou assim comigo: olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou escrever o que eu puder, mas a sua cabeça não aguenta mesmo. A poesia está no livro, mas só o que ele pôde. Então, quando você coloca 56 poetas, cada um colocando nas suas poesias as mesmas características de escrever que eles tinham, que eles usavam quando estavam encarnados, é uma prova da autenticidade quanto à autoria desses poemas. E realmente esse livro ele foi muito analisado, e todos aqueles que são conhecedores das características do poeta, que se debruçaram sobre o Parnaso de Além Túmulo, atestaram sem compreender, quando não eram espíritas, que aqueles poemas eles tinham as características do autor que assinava aquela poesia. E chegaram a dizer que se Chico não psicografou esses poemas, mas sim escreveu de sua própria cabeça, então ele deveria ter uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E essas obras que vieram são uma prova da dedicação dele à causa espírita e à causa do Cristo. São a prova de que ele renunciou a muitos sonhos que os rapazes naturalmente têm, que ele abriu mão dos seus interesses pessoais e que ele é uma pessoa totalmente entregue, humilde e desinteressada, porque esse tipo de psicografia exige tempo, exige concentração, exige controle emocional, elevação espiritual e entrega total à espiritualidade maior. Quando ouvi
falar a respeito dos romances mediúnicos recebidos pela médium Zilda Gama, cuja memória nós todos acatamos muito na doutrina espírita, eu senti aquele desejo de ser médium também para romances. Isso por volta de 1936. Nesse tempo, a minha cabeça era atormentada por muitos problemas. Quando eu anunciei o desejo de receber romances, o Espírito de Emmanuel então me explicou: para que você receba romances, você precisa ter a mente em estado de profunda serenidade. Então, se você quiser se comprometer a nos oferecer um clima mental adequado, de paciência e de calma, escreveremos por você algumas de nossas memórias. Mas se você puder ou quiser assumir o compromisso, mas eu naquela ocasião não conseguia assumir o compromisso porque os problemas domésticos eram muitos. De modo que 4 anos se passaram e tão somente 3 anos, e tão somente em 1939, a começar do fim de 1938, eu assumi com ele o compromisso de me acalmar. Quaisquer que fossem os problemas dentro de casa, com as crianças que já estavam mais crescidas, eu ofereceria a ele um campo mental pacificado na oração. Então ele marcou que eu me concentrasse durante 1 hora por dia e me dispusesse a datilografar outra hora por dia, durante o tempo em que perdurasse a psicografia do romance. Então veio há 2000 anos. E a partir daí ele recebeu há 12.000 anos. Depois veio 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão. Veio Renúncia, as obras, os romances de Emmanuel. Você tinha uma visão assim cinematográfica do enredo. Você estava vendo o desenrolar do romance sem saber bem como, de que maneira. Mas não tinha consciência do que escrevia. Não tinha consciência do que escrevia e nem da continuidade dos assuntos, porque muitos personagens que me eram simpáticos e que eu não desejava que sofressem, passaram a sofrer contra a minha vontade. Mas existem algumas obras que elas são consideradas reveladoras. A principal delas é a série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Por quê? Porque é um descortinar para novos conhecimentos. Mas ele temos também as mensagens, algumas delas de cunho consolador, outras delas de cunho evangélico. Então, são as mensagens de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, Livro da Esperança e outros, né? Ele também trouxe obras de cunho científico da doutrina espírita. Os mais conhecidos são Evolução em 2 Mundos e Mecanismo da Mediunidade. O que eu posso dizer é que eu tenho a maior dificuldade para compreender esses 2 livros, porque eles são basados numa linguagem quase que inacessível à minha capacidade de entendimento, porque eles foram recebidos nas condições em que o nosso caro amigo professor Herculano Pires menciona, mas é o caso da mediunidade psicográfica. Eu não posso emitir juízo algum, porque o livro é mais para técnicos. Nós temos ainda os contos, como Jesus no Lar, Almas em Desfiles, Contos e Apólogos. Nós temos reportagens, né, geralmente com as obras de Humberto de Campos. E nós temos aqueles livros que a gente pode dizer que são assim, de história e geografia, né, que contam, né, um fato e descrevem como ocorreu, onde ocorreu, como era, como o livro A Caminho da Luz. Os próprios romances de Emmanuel, que nos trazem detalhes sobre a vida, a cultura da época, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e outros. Existe um trabalhador espírita de Uberaba chamado Zenon Vilela, que ele certa vez fez um levantamento
e demonstrou que no ano de 1952 o Chico psicografou 2 livros em 2 dias. No ano de 1963, novamente, ele psicografou 2 livros em 2 dias, o Opinião Espírita, que tem 204 páginas, e o Sexo e Destino, com 360 páginas. E em 1969 também, 31 de março de 69, em um único dia, ele psicografou 2 livros, Passos da Vida, com 156 páginas, e Estante da Vida, com 184 páginas. E por que a gente mostra isso? Porque isso é dedicação. Isso é abrir mão da própria vida, das próprias horas, dos próprios sonhos. Então, nós precisamos reconhecer a grandiosidade dessa alma. E eu repito, eu não estou falando da grandiosidade dos livros, porque o Chico não foi autor de nenhum dos 412 livros. Os autores são os espíritos, porque a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. Desses livros são autores os espíritos Emmanuel, que nós consideramos como sendo o nosso orientador espiritual desde o término do ano de 1931, quando a presença dele chegou ao nosso conhecimento. O espírito André Luiz, que declara ter sido médico no Brasil, o espírito que dá o nome de Irmão X, que nós sabemos ser um pseudônimo de um dos nossos maiores escritores do país, do norte do país. O espírito de Casimiro Cunha, que foi poeta muito respeitado no estado do Rio. O espírito de Mineu, que foi uma jovem professora mineira. E espíritos diversos que constam de coletâneas, antologias, como vários poetas, trovadores que integram as equipes de espíritos comunicantes nos livros Parnaso de Além-Túmulo, Antologia dos Imortais, poetas redivivos, trovadores do além, poetas do outro mundo, Orvalho de Luz, Trovas do Mais Além, e alguns outros que podemos especificar numa relação por escrito. Mas a grandiosidade dele como pessoa, como espírita, o exemplo de Chico é ímpar na história do espiritismo. A gente pode até colocar que o Chico Xavier e os seus espíritos amigos, eles estão vinculados entre si muito estreitamente no que se refere às ações na obra do Cristo. Não há como a gente render gratidão ao Chico sem a gente render gratidão a Emmanuel, a Meimei, André Luiz, Humberto de Campos. E nem render gratidão a ele sem render gratidão ao médium que foi Chico. Porque pela mediunidade é que eles atuaram juntos como se fosse um só corpo e um só espírito. Então, quando nós estamos aqui para agradecer o Chico, nós estamos aqui também para agradecer a toda essa pleiade de almas que juntas decidiram trabalhar por nós. E um deles disse, eu renasço, e vocês daqui mandam as mensagens. Por isso, a Chico Xavier, nós rendemos gratidão pelo modelo que se fez da prática da mediunidade com Jesus, da prática da mediunidade com humildade, com simplicidade, com autenticidade e com a necessária firmeza sempre que era necessário. O carinho de Chico pelas pessoas sofridas, com que ele permanecia muitas vezes até altas horas da noite, depois que encerrava a reunião, né, se formava uma fila lá fora, e ele ficava até altas horas, ouvindo cada um que precisava falar com ele, às vezes orientando, às vezes dando apenas um abraço naquelas pessoas, muitas vezes até 3 horas da manhã, sem reclamar e sem parar de sorrir.
Conta-se, inclusive, que no ano de 1928, Chico era novinho ainda em Pedro Leopoldo, eles estavam no centro espírita quando alguns populares bateram lá na porta do centro, entraram e pediram socorro porque um cego de nome Cecílio, havia caído do viaduto. Era uma altura de uns 4 metros e, evidentemente, se machucou. E Chico saiu, ficou preocupado e foi atender aquele cidadão, né? E Chico alugou um pequeno imóvel muito simples, né? Chamavam de pardieiro. Hoje é uma linguagem pejorativa, mas pardieiro é um imóvel simples e que não está em bom estado de conservação, mas o que ele podia alugar. E colocou o enfermo lá para que ele pudesse ficar ali até melhorar. Teve um médico que sem cobrar, cuidou, né? Deu os remédios, tudo para fazer o curativo, mas era preciso que alguém fizesse o serviço de enfermagem. E o Chico passou a noite com ele, mas de dia Chico precisava sair para trabalhar, normalmente, né, na sua profissão, e para ir no centro espírita. Então, para não deixar sozinho, ele pegou, existia um jornalzinho semanal lá em Pedro Leopoldo, então ele escreveu lá um avisozinho solicitando algum voluntário, alguma voluntária, para que ficasse com o cego durante o dia, porque à noite ele mesmo ficaria. Se passaram 6 dias e ninguém apareceu, e o Chico ali se desdobrando. Quando foi no final daquela semana, apareceram 2 mulheres. Eram 2 mulheres muito conhecidas, porque eram meretrizes, eram prostitutas. Elas foram até lá e disse: Chico, a gente leu o jornal, o teu pedido, e nós estamos aqui para ajudar, se é que a gente pode servir em alguma coisa. E ele disse: como não, minhas irmãs, entrem. Jesus vai abençoar a caridade de vocês. E durante um mês, as meninas cuidavam do cego de dia, até Chico chegar à noite e cuidar dele. E toda noite, quando Chico chegava, ele se reunia com as 2 mulheres e o enfermo, e eles oravam para Jesus, reuniam em prece, todas as noites durante o mês, até que o enfermo ficou bom. E aí eles fizeram uma última prece juntos, agradecendo a Jesus. E foi uma prece muito emocionante, que todos choraram, e inclusive o enfermo, que já estava muito bem de saúde, orou também em gratidão. Aí uma delas disse: Chico, a prece modificou as nossas vidas. Nós estamos também esta noite nos despedindo de vocês, porque nós vamos nos mudar para Belo Horizonte. Nós vamos realmente trabalhar e deixar essa nossa vida de prostituição. E Chico conta que uma começou a trabalhar com tinturaria até o desencarne, e a outra conseguiu o título de enfermeira e viveu até o final da vida como enfermeira. Nosso Chico nunca dependeu financeiramente de ninguém. Ele sempre se sustentou com seu trabalho, desde os 8 anos até se aposentar, e aí se sustentou com a sua modesta aposentadoria. Por lei, o Chico teria direito aos 400, os direitos autorais dos 412 livros psicografados. Mas ele fez questão de doar todos esses direitos às casas federativas e às instituições de assistência beneficente. Todos os presentes, e alguns muito caros que ele recebia, ele agradecia, mas ele se desfazia educadamente, porque ele nunca se envaideceu. Ele sempre soube que era apenas um meio, que todo mérito é do Cristo. A motivação do Chico era o seu transbordante amor por Jesus e também por nós, que sempre fomos os seus irmãos sofridos. Por ele, as almas iluminadas pelo amor conseguiram enxugar as lágrimas de dores inimagináveis, de noites intermináveis de angústia das mães que perderam seus filhos. Por eles, as almas iluminadas da espiritualidade conseguiram alertar e exemplificar através de romances, através de mensagens, de poesias e de contos, sobre
os riscos das nossas escolhas equivocadas, sobre os efeitos dos nossos atos e também sobre a mão amorosa de renúncia e transformação moral que nos convida ao recomeço. Muito obrigado, Chico Xavier, e muito obrigado a todos aqueles que por ele nos trouxeram novas mensagens consoladoras. Acreditou que o mundo poderia ser melhor e deu a sua vida e deu a mão, fazendo a luz brilhar na escuridão. Um homem acreditou que veio ao mundo apenas para servir. Se hoje temos forças para seguir, é só porque um homem acreditou. De alguém que nunca desistiu, que teve a ambição de ser humilde e conseguiu, um manso vencedor que derrotou as ilusões, um anjo protetor, um caçador de corações. Um homem acreditou que a vida pode ser uma canção e foi um instrumento a revelar um tempo de harmonia que virá. Um homem acreditou que o amor é o caminho e a solução. Se hoje aprendemos a lição, é só porque um homem acreditou. O que dizer de alguém que nunca desistiu, que teve a ambição de ser humilde e conseguiu, um manso vencedor que derrotou as ilusões, um anjo protetor, um caçador de corações. Um homem acreditou